Homens pelo fim da violência contra a mulher foi o tema da primeira parte da reunião ordinária de número 33, presidida pelo vereador Marcelo da Farmácia. Eu abro essa sessão para a gente discutir sobre o Laço Branco. É um projeto de minha autoria, que hoje é dia 6, é o dia que foi cometido o ato do Laço Branco no Canadá. Uma pessoa, um aluno, um estudante entrou numa escola técnica e não conscientizando que é a aula de homens. Ele não gostava disso daí, então ele mandou os homens sair da sala e assassinou as 14 mulheres que estão lá. E daí virou o Laço Branco. E em seguida ele se assassinou também, cometeu suicídio. Então de lá para cá, uns homens juntou todo mundo e fez a lei do Laço Branco, homens contra feminicídio. Então a gente está aqui hoje para discutir isso. A reunião contou com a presença da delegada Ana Carolina Melo Bach de Almeida, que mostrou números registrados em Campinas e explicou como é o ciclo da violência. O primeiro, então, esse aumento de tensão. O segundo, os atos de violência em si, que podem ser verbais, físicos, morais, patrimoniais. E o terceiro que a gente fala é a chamada lua de mel, né? De arrependimento, de comportamento carinhoso do agressor, para tentar o quê? Conseguir uma reconciliação com essa vítima. Por fim, a tensão volta, tudo recomeça. Com o passar do tempo, essas fases vão se misturando, tá? Veja que a mulher ela demora cerca de 5 anos para registrar a primeira ocorrência, porque ela se sente culpada, né? Então, essa consciência social dessa existência de violência doméstica e da necessidade do seu combate está ficando cada vez maior. E a criação dessas delegacias especializadas nesse atendimento à mulher é primordial. Não que as outras não possam atender, né? Mas uma equipe focada é importante. Também marcou presença a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. As mulheres sabem dos direitos. Nós sabemos o que tem que ser feito, a maioria delas entendem os caminhos, mas ficam tão presas nesse círculo que a doutora colocou, nesse círculo vicioso, que a gente fala que é o círculo da violência, que ela não consegue sair. Então é preciso que venha um agente de fora, uma pessoa de fora que possa ajudar. E que os homens sejam esses agentes. A gente fez, acho que nem lembro, mas dia passado, acho que foi semana passada, que nós fizemos a apresentação do boletim CIS-9. Esse boletim registra os casos de violência contra todas as pessoas, mulheres e crianças, mas focando no recorte de mulher, o maior agressor é o cônjuge, é o homem, é o companheiro que está do lado dela, aquele que um dia disse que ficaria com ela para cuidar dessa mulher, aquele que é o pai dos seus filhos. Então, que os homens possam ter essa consciência de eles quebrarem esse ciclo, de buscar ajuda, e a gente tem o serviço que vem muito ao encontro do que o vereador propôs, que é quando os homens se propõem a quebrar esse círculo, que é o SERAV. O SERAV atua na conscientização dos homens a respeito da violência. Muitos são sofrimentos. Quem sofre não é só a mulher que sofre com a violência. Já a importância do papel da sociedade no combate à violência de gênero foi abordada pela responsável pelo Instituto Nelson Williams. Se os homens eles são parte do problema da violência de gênero contra as mulheres, todos eles também podem, mas devem fazer parte da solução. E é por isso que todos nós devemos nos engajar, apoiar e fortalecer essa campanha, o mês do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, instituída pela Lei 16.103 de 2021, por autoria sua, vereador. Mais uma vez, parabéns. Ainda que a nossa Constituição ela traga que, no seu artigo 5º da Constituição, ela fale muito sobre os direitos sociais, fale sobre a igualdade de homens e mulheres, a gente ainda carece de ferramentas e mecanismos para que esse direito ele seja acessível a todos. Nós ainda temos, como fala José Pepe Mujica, que se entende por igualdade é o direito de manifestar, de um lugar mais ou menos semelhante para todos. É um ponto de chegada e não um ponto de partida. Ressalto que muitas pessoas têm esse direito violado, sobretudo pelo nível social em que nascem, porque isso também é uma condicionante pelo acesso à justiça.
De outro lado, esse mesmo querido Mujica fala que a luta pela igualdade é uma luta pela democracia. E eu falo do nosso trabalho, muito baseado nas lições de Paulo Freire, que fala sobre a igualdade apostando numa educação para o diálogo, onde todos têm o direito à voz e se educam mutualmente. E é isso que a gente acredita e é por isso que a gente luta. Para que as pessoas conheçam os seus direitos e para que as pessoas se apropriem deles. A psicóloga explicou o motivo do comportamento violento. Então, a gente vê muito o quê? Das questões da violência física. Então, que seriam o quê? Puxões de cabelo, empurrões, tapas, né? Entre outras violências. A psicológica, que vem em questões de ameaças, eu vou tirar as crianças de você. Então, assim, eu vejo que isso daí é muito o que prende muitas mulheres ainda em um relacionamento, abusivo. Então, assim, eu tenho essa questão de dependência financeira. Então, eu cuidei da casa, cuidei dos filhos e depois desses atos violentos eu me vejo sem saída. Então, como que eu vou cuidar das crianças se ele vai tirar de mim? Então, o que eu faço? Eu permaneço ali, até pelas crenças, que a gente vem de uma crença ainda que a sociedade vê como casamento, Então, assim, eu casei, eu tenho que aguentar. Então, assim, muitas mulheres vêm ainda com esses pensamentos. Então, eu estou em uma relação, então eu tenho que fazer dar certo. Então, ele vai mudar. Então, eu recebo muito essa ilusão das mulheres, Não, mas foi um tapa, porque realmente eu deixei ele nervoso, Então, como eu deixei ele nervoso, ele acabou fazendo isso comigo, mas ele prometeu para mim que não vai acontecer mais. E ele vai mudar. A violência patrimonial, que dificilmente se ouve, Uma violência patrimonial. A mulher, ela às vezes sofre essa violência e não sabe nem denunciar. Às vezes no casamento tem a comunhão entre eles, comunhão parcial ou total, na qual eles dividem os bens. E esse homem começa a dilapidar o patrimônio. Ele vende o carro dela, ele deixa ela sem recursos para que, mais uma vez, como a colega disse ao lado, ela fique dependente dele. Então, é mais um adendo quanto uma violência que poucas pessoas assim tomam ciência, E às vezes não sabem denunciar.